A menina veio e me deu um abraço, porque ele disse, olha, aquele vestido dela eu fiz. O irmão veio e disse assim, na próxima vez que você puser minha irmã no jornal, te dou um soco na cara. Eu vi que a imprensa é uma coisa perigosa. Mas era fantástico para mim. E aí eu continuei a escrever na imprensa. E aí eu vim para São Paulo, fui para São Paulo. E aí eu entrei no jornalismo. Porque eu não via outro mundo para que eu me satisfizesse tanto. Todo meu grupo, vocês mandam eu parar, não parar. Todo o meu grupo não queria ficar em Araraquara. A gente queria acabar o ginásio, fazer o científico ou clássico e ir embora para São Paulo. Porque a cidade era muito pequena, muito fechada, muito provinciana. E a gente era muito maluco. E a gente sabia que se a gente começasse a namorar aos 19, ficava noivo aos 20, casava aos 21, tinha um filho aos 22 e nunca mais saía de lá. Tanto que quando eu disse para minha mãe que eu ia embora, e quando eu fui embora, minha mãe disse, meu filho, fica aqui, entra na estrada de ferro, entra no Banco do Brasil, entra na Caixa Econômica. Ficar contando o dinheiro dos outros. Eu tinha horror, todo meu grupo tinha horror. E nós fomos embora. Com exceção de um, cuja história depois eu escrevi no meu primeiro romance. Então, a paixão pela palavra, a reação, a fama que me deu, fama de província ali na cidadezinha, assim, que todo mundo me conhecia. Todo mundo não me conhecia como um menino que andava por ali. A partir dali, eu li, e a partir dali eu escrevi. E escrevi até hoje, quando eu faço 90 anos. Não sei se eu vou continuar a escrever, acabei de fazer o meu último romance. O último porque foi. Né? Não fala muito, porque você não sei se o último, sempre digo que o último, mas daqui a pouco a coceira vem e eu escrevo. Mas é um romance sobre envelhecer. O título é Risco de Queda. Risco de queda porque outro dia eu realmente caí, puxei a cabeça, entrei no hospital, me puseram uma pulseira vermelha da abóbora, eu olhei e falei, o que é isso? Risco de queda. E eu achei que era grande. Risco de queda é um momento em que o Brasil e o mundo estão vivendo. Portanto, falando das suas influências literárias, o começo de tudo. Tudo bem? Está ligado? Tá, agora sim. Boa noite a todas as pessoas. Eu antes de mais quero cumprimentar todas as pessoas, quero cumprimentar todos os académicos, a começar pelo Sr. Presidente Lorival Cerejo, aqui, com quem já tive o prazer de conversar um pouco. Estou lendo o seu romance e aprendendo acerca de Viana e do recato das moças de Viana. Fiquei interessado em conhecer. Estou gostando muito. Eu e o Inácio estamos muito contentes de estar aqui a ser recebidos pela Academia Maranhense de Letras. E por isso não posso deixar de agradecer ao Alexandre Maia Lago, que há anos insistia para que eu estivesse aqui. E ele estava certo, eu devia vir aqui, tinha de vir aqui, estou muito feliz por estar aqui, espero voltar. Quero agradecer ao Adonai, que está ali, Adonai Moreira, que é um excelente escritor. Há dias também pude ler um livro dele e inclusive eu já disse a ele é a minha vítima favorita aqui do Maranhão, a pessoa que eu mais gosto de atormentar.
Mas eu gostaria também de deixar muito claro que a minha presença aqui também se deve pelo fascínio de poder voltar ao convívio com o Inácio Loyola Brandão, que é um herói das letras brasileiras e do mundo. É uma pessoa que admiro muito, é uma pessoa que eu acho que nos ofereceu a todos uma dimensão do que é a democracia, do que é a paridade, a igualdade, que é essa utopia de verdadeiramente vivermos num mundo melhor. Por isso eu respeito profundamente o Inácio como grande escritor e como grande homem, como grande herói deste país e do nosso mundo. E por isso, estar com o Inácio outra vez é uma honra, é uma alegria. Estar com a Márcia Bulo, que está aqui atrás, que é a esposa dele, é uma enorme alegria. Eu tenho passado estes dias a tentar acabar com o casamento deles, mas porque eu sou ótimo a acabar com casamentos e não tenho piedade nenhuma, porque eu acho que quando a gente ama tem que seguir em frente. Pode ficar com pena de quem perde, não é? Porque é o sentido do mundo, é quem se pertence, quem se ama tem que estar junto. E por isso, se eu tiver que acabar com algum casamento, eu vou acabar. E eu quero também agradecer, porque hoje já está a acontecer uma coisa no Convento das Mercês, agradecer ao Domingos Dutra, que a gente, eu assim, ele vinha com um jornal e eu cobicei o jornal dele. Eu cobiço muita coisa, mas eu odeio cobiçar. Eu tinha andado à procura de comprar um jornal impresso, um jornal em papel. Eu ainda não tinha encontrado. O primeiro jornal que eu vi estava na mão dele. E eu acho que a minha surpresa de o Domingos Dutra ter um jornal e eu não, soou assim a um pedido meio miserável. E ele foi muito querido e ofereceu-me um jornal. E por isso eu quero agradecer. É uma forma de eu agradecer e pedir desculpa por essa carência, mas eu sou carente de mais crianças. Dito isto, eu vou tentar comportar. O Alexandre sabe que eu sou um horror no que diz respeito ao comportamento social, mas eu vou tentar moderar. Estamos numa instituição com alguma formalidade, eu prometo que eu vou tentar ser uma pessoa séria. Dito isto, e indo ao encontro da sua pergunta, eu tenho a sensação que para mim a escrita começou no que não tinha. E por isso não começou exatamente nos livros. Eu não sabia que existiam livros, eu não tinha livros. Então, os poucos livros que existiam em minha casa eram da ordem do dicionário e eram algumas monografias históricas que eu não entenderia e não tinham qualquer aptidão para suscitar o meu fascínio pelos livros. Porque eu achava que os livros era uma coisa, era um problema que os adultos tinham de resolver, inclusive nem todos os adultos, eu achei que só os adultos chatos, porque eu gostava muito do meu pai, e o meu pai não era chato, e o meu pai não mexia muito nos livros também, e isso eu achava, o livro deve ser um problema de alguém que tem muitos problemas. E eu comecei a escrever achando que só eu escrevia, você vê o problema, a patologia, o tamanho da patologia. Quando eu, criança, começo a escrever as primeiras coisas, eu achava que isso não tinha nunca acontecido na história da humanidade a ninguém. Eu achava que era uma coisa com 6 anos. Aliás, ainda antes de ir à escola, eu colecionava umas palavras e ficava juntando umas palavras e por vezes eu dizia à minha mãe o que eu tinha pensado para que ela fixasse, porque eu achava que ela conseguiria fixar melhor do que eu. E depois eu perguntava 1000 vezes à minha mãe. A minha mãe tem uma memória de peixe, é muito como eu sei ela. Ela nunca lembrava o que eu tinha dito e ela inventava outra coisa. E nesse jogo, assim, que era todo ele uma espécie de mentira amorosa, uma coisa ternurenta, mas que era toda cheia de falhas, de erros e de ficções, tanto produziu uma certa frustração, porque eu sabia que não era aquela frase que eu tinha pedido para ela guardar, como produziu uma maravilha, porque ela inventava uma porcaria qualquer para me enganar. E às vezes, quando inventava, ela virava poeta. Porque ela dizia assim umas coisas muito maravilhosas, muito estranhas, assim, que eu também não entendia, a maior parte das vezes não tinham significado. Mas eu aprendi que aquilo que eu não conseguia imediatamente descortinar era para onde eu queria ir. É um pouco estranho, assim, porque por vezes
nós normalmente pensamos que a literatura é um caminho para o conhecimento, para que nós saibamos de uma vez por todas alguma coisa. Mas eu tive sempre a impressão de que eu escrevo porque eu estou a caminho de um lugar que eu nunca vi, de um conhecimento que eu não tenho, que eu não domino, e por isso que eu estou num território sobre o qual eu não sei nada. Eu só vou saber eventualmente alguma coisa quando o livro estiver diante de mim. E então, quando eu era menino, eu vivi numa realidade muito pobre. Quando eu era menino, eu julgo que as palavras, não eram nem os livros, porque o meu primeiro livro eu tinha 10 anos, quando eu assistia a um livro que tinha alguma adequação para um menino, né? Mas antes disso, quando eu organizava assim um texto e juntava as palavras, o que eu estava tentando fazer era chegar para a minha realidade ou conquistar para a minha realidade aquilo que não existia, que eu não tinha, não era evidente. Uma viagem que eu achava que eu jamais faria, um amigo que eu não tinha, uma garota que eu poderia achar linda e que eu também não tinha, não tenho até hoje, que é uma das desgraças da minha vida. Por isso é que eu estou tentando destruir casamentos. Porque de início a gente tenta arranjar uma garota que ninguém tenha querido, só nós, não é? Mas quando a gente chega aos 55 anos, a gente tem que entrar no desespero e então aí a gente vira cruel. Mas os textos serviam para isso, sabe? Para construir uma completude, para contribuir para que eu, que vivia num lugar distante, sem qualquer tipo de privilégio, com uma desproteção em relação à informação, ao conhecimento, ao acesso, aquilo que eu escrevia era uma tentativa de eu capturar, através das palavras, através daquilo que as palavras significavam, capturar como que por um certo feitiço, capturar aquilo que eu achava que eu jamais haveria de conquistar de outra forma. E então, as minhas primeiras influências são esses absurdos, são os equívocos, são as coisas mal ouvidas. Quando a gente ouve uma frase que não ouve direito e parece que as pessoas disseram uma coisa que não tem pernas nem cabeça, uma coisa assim que fica só maluca. Não é? E eu ficava assim curioso. Portanto, no outro dia, o professor Sebastião, aliás, eu gostaria de cumprimentar o professor Sebastião do lado também, não sei se ele está aí algum, eu acho que está ali o professor Sebastião falando, eu adorei conversar com ele, porque ele é um homem muito perigoso, porque ele sabe muitas coisas, e ele, sendo um maranhense maravilhoso, ele nem sequer é de Maranhão, em Ceará. E ele, de repente, ele diz assim uma coisa, assim, sem mais nem menos ele nem deu conta, mas ele citou uma coisa qualquer, acho eu, que ele disse: outrora me desculpe. Você lembra? Outrora me desculpe. E eu pensei, que pariu de expressão maravilhosa. Você deu conta que isso é incrível? É porque eu fiquei na dúvida se você disse isso. E eu pensei, eu vou roubar isso, mas eu não sou capaz de roubar nada. Porque você viu que eu até aceitando um jornal, eu fico culpado. E quando alguém me oferece um jornal, eu sinto culpa. Porque eu acho que pedi, eu não tenho direito de pedir nada, quer dos outros, porque é uma cobiça. Mas ele, de repente, há qualquer coisa que ele diz e a mim soou: outrora me desculpe. E isso criou em mim um mundo de coisas. Uma personagem que pede assim constante desculpa por alguma coisa que é de outrora, alguma coisa que é do passado. E aquilo foi só assim uma cena, uma coisa que eu acho que eu vi, que eu não sei se eu vi. E isto é desde a minha infância. Eu fico tão atento, tão preocupado com o que as pessoas estão dizendo, que eu escuto o que elas nem sequer disseram. E às vezes elas até disseram, mas elas não repararam o que disseram. E disseram ouro. As pessoas não têm noção de que elas jogam dinheiro boca fora. Elas jogam ouro boca fora. E eu fico naquilo do equívoco e às vezes na franqueza do que é dito, eu fico fascinado desde menino. Então, muito antes dos livros, porque de facto não os tinha, muito antes dos livros eu entendi, ou eu, sem entender,
aquilo que eu verifiquei depois é que o meu destino estava nessas conversas, que aquilo que eu sou hoje tem que ver com essa avidez de encontrar em tudo o que as pessoas deixavam na expressão dita, tudo que as pessoas deixavam nas minhas mãos e que elas não entendiam que me enriquecia. Sabem, para uma pessoa pobre, uma riqueza daquilo que é dito é uma coisa que não pode ser desperdiçada, porque você vai empoderando, você vai ganhando um poder que nunca mais ninguém tira, porque é um poder que não é material. Não fica na casa, não fica na carteira, não tem que ver com o carro, nem tem que ver com coisa nenhuma. Mas é uma coisa que entra na sua cabeça, vai entrando, e o que entrar na sua cabeça e ficar na sua cabeça é o seu maior poder para a vida. Então, a minha literatura é isso, é das pessoas, é roubada e é encontrada nesse convívio com as pessoas. De maneira que se aparecer num livro meu a expressão outrora me desculpe, saberão que é uma expressão roubada ao professor Sebastião Duarte, que não sabe que disse isto e talvez não tenha dito isto, mas foi ele que me disse isto. Eu vou chegar num momento importante, quando eu descobri o que era escrever. Na noite que eu entrei, tomei posse na Academia Brasileira de Letras, o irmão de uma das minhas professoras na infância me entregou um bilhete daquela professora, Ruth Segnini. Abri o bilhete e ele dizia o seguinte: Inácio, eu passei a vida, ela estava com 95 anos, eu passei a vida preocupada com uma dúvida. Essa dúvida me corroía, me consumia. Será que eu escolhi a profissão certa, o ofício, o de ensinar? No momento em que você entra na Academia Brasileira, um alívio veio dentro de mim. Eu fiz o que eu deveria fazer na vida. Ruth Segnini foi, junto com Lourdes Prado, as duas professoras do primário em Araraquara, numa escola particular, a qual eu frequentava porque uma delas era amiga do meu pai. Eu adorava fazer a redação, naquela época se chamava composição. E naquele tempo o governo mandava blocos imensos junto com as gravuras que vinham da Europa para o Brasil, e aí a professora abria e tinha lá um pato nadando em uma tartaruga ou alguma coisa, ou uma girafa, ou enfim tinha um retrato, um quadro, uma pintura, que ela dizia assim: olhem isso e inventem uma história. Isso durou um mês, até o dia em que Lourdes Prado disse o seguinte: dá aqui para vocês, para cada um, uma cadernetinha pequena, para anotar o que vocês veem, vão para a rua e vocês observam, vocês olham, que vocês acham um encontro de curioso, de divertido, de maldade, de bondade, enfim, tudo que for diferente e tudo que impressionar vocês colocam nesse caderninho. Daqui 10 dias nós vamos pegar e dos caderninhos vocês vão escrever a redação, a composição. Ela disse: inspiração não existe. Inspiração não é uma luz que desce sobre o seu cérebro e você exala e escreve uma poesia. Inspiração é olhar em torno de você por tudo que acontece. Naquele momento, até hoje, nos meus 90 anos, eu enchi mais de 5.000 cadernetas com observação, com curiosidade,
com encontros. Nunca abandonei essa luta. Aos 22 anos eu fui trabalhar num jornal em São Paulo, um dos mais importantes jornais de São Paulo na época, a Última Hora, e uma das primeiras matérias entrou eu cheguei uma tarde na redação, estava sentado na redação escrevendo Nelson Rodrigues, um dos maiores dramaturgos e um dos maiores cronistas que o Brasil já teve. Lido como que ele escrevia em todas as edições da Última Hora, e era feito em São Paulo, Rio, Campinas, São Santos, Recife, etc. Ele tinha uma história que chamava A Vida Como Ela É, lindíssimo, e sempre com um final impressionante. E aí eu fiquei olhando para ele, só eu e ele, outro, e aí uma hora ele, porque você está olhando, menino. Eu me admiro muito o senhor, admiro demais, leio, e fico pensando como é que o senhor escreve uma crônica ou uma história todos os dias. Escrever é uma coisa muito mais difícil do que vocês pensam. Às vezes você leva um mês para escrever um conto, às vezes você leva um ano para escrever um conto, às vezes você leva anos para escrever um romance. Eu sou cronista, eu levo pelo menos 2 dias para escrever uma crônica. Eu sou cronista domingo sim, domingo não, no estado de São Paulo. E aí o Nelson mirou e falou assim: eu escrevo olhando pela janela, meu filho. Até hoje eu olho pela janela. Não invento nada. Eu recolho. E uma vez eu fiz uma redação baseada numa gravura. Aquele dia que você está sem inspiração, tinha uma mãe, 2 filhos, colina alta, e lá em cima tinha um anjo da guarda. E ela, de repente, esses 2 meninos estavam lá no anjo da guarda, sentados à beira do abismo. Eu fiquei olhando aqueles meninos, eu fiquei olhando aquele anjo da guarda. Eu odiava o anjo da guarda, porque sempre que eu fazia alguma coisa, minha mãe dizia assim: cuidado, porque o anjo da guarda me conta. Delator. E nesse dia eu fiquei olhando no anjo da guarda, olhando os meninos, e os meninos também ficavam de saco cheio com as orientações da mãe, olhavam para o anjo da guarda e de repente fingia que iam cair e ele corria salvar. E aí daí meio minuto, eles fingiam que iam cair. Essa já é a relação. E ele puxava. E eles fizeram isso 6, 7, 8 vezes. No fim, o anjo da guarda deu um pé na bunda dos dois, os dois acabaram no abismo. Claro que a Lourdes me chamou e falou: olha, eu vou te dar 100, mas eu não posso te dar 100. E me explicou por que ela não podia dar 100. E aí eu entendi também que escrever tem nuances que você tem que seguir de uma certa ética em relação às coisas. Mas eu pelo menos me vinguei. Eu joguei os 2 crianças chatas no fundo da vida. Vamos falar do que está sendo escrito, né, atualmente. A gente conversando, você falou que não fica sem escrever. Você já até falou que é bastante infiel literariamente, né? Você está apaixonado por aquilo que está escrevendo, mas já está pensando no novo livro que já vem na cabeça e já é uma ideia para o seguinte. E alguns livros que ficam guardados, inclusive, né, esperando a vez, durante anos na memória. Atualmente você, aliás, você terminou um livro, é um registro histórico,
esse livro que o Walter terminou, ele terminou aqui em São Luís do Maranhão há 5 dias. Ele já firmou mais ou menos um compromisso conosco de envio esse livro aqui. Não é mais rápido que seja. O Inácio também vem, mas o Inácio Vieira vem. Nos fale desse livro. Eu tenho o meu romance novo. Quando eu escrevo um romance, normalmente eu passo muitos anos assim, namorando uma certa história, ou sobretudo namorando umas certas personagens. Eu vou guardando, vou colecionando coisas acerca de uma personagem, vou juntando em cadernos semelhantes a este, e eu só escrevo a história quando eu sinto que aquela figura me é familiar, quando eu sinto que eu conheço aquela personalidade, aquela identidade está perfeitamente definida, e só falta criar as situações ou propor as situações. Então o livro, por isso é que muitas das vezes eu começo por escrever o livro e a personagem tem 10 anos de idade, e depois eu acho que 10 anos de idade daquela pessoa não é interessante, muda para 25, e depois eu acho que não é interessante, muda para 50, depois muda outra vez para 18. Eu mudo a idade da personagem, porque, na verdade, a personagem está definida na minha cabeça como alguém que efetivamente existe. Eu só preciso decidir qual é o tempo de vida que me interessa contar daquela figura. E então é nesse momento em que só o tempo da figura está em causa que eu parto para a escrita do livro. O que significa que muitas das vezes os livros ficam em cadernos destes, assim, ficam a ser inventados em cadernos, às vezes mais do que 15 anos. Ficam 15. Estas costureiras, este livro que eu acabei de escrever, é uma história maluca sobre 2 costureiras, uma nobre e a outra numa posição antiga de criada, mas as duas lascadas e falidas, e por isso as duas necessitadas de costurar. Esta ideia surgiu há talvez 16 ou 17 anos, as primeiras anotações têm 16 ou 17 anos. Por isso é uma ideia prévia a muitos dos livros que eu fui publicando. E eu decidi que há uns 2 anos, depois de ter publicado O Deus na Escuridão, que era agora que eu ia concluir a minha relação com estas costureiras, porque depois, como demora tanto tempo, as figuras às vezes viram assombrações. A gente quer fazer a nossa vida e surge aquela gente assim, meio das escuridões, e às vezes dá até medo, porque a gente pensa se não está finalmente doido com o que inventa. E eu pensei, eu vou desenguiçar, não é? Vou desembruxar destas 2 mulheres, escrevendo o livro de uma vez por todas, e depois o livro passa a ser um problema dos leitores. E eu fico outra vez de volta à minha terapia. E eu andava, nesse processo em que efetivamente escrevo os livros, normalmente eu sou muito rápido, muito doido, muito obstinado e patológico, verdadeiramente. O problema é que de repente surgiram assim uns convites que eu não consegui recusar, e eu acabei por ir à Nigéria sem ter previsto que eu iria à Nigéria, e eu não consegui escrever na Nigéria, porque o contrário fiquei doente, voltei para Portugal, continuei adoentado, e então quando cheguei a São Luís, a coisa que eu mais precisava era de acabar o livro, porque a gente, se não acaba um livro, eu falava isto com o Alexandre nos primeiros dias, se a gente não acaba um livro que está a fazer, quando volta ao livro, a gente não está a fazer o mesmo livro. E a minha ideia, eu dizia ao Alexandre, que é pouco mal educado, mas o Alexandre, não sei o que tem, mas ele puxa coisas mal educadas de mim, as minhas conversas com ele, eu costumo ser muito bem educado, mas com ele não consigo ser. E então eu dizia assim, é um pouco como você estar a fazer um filho, se você parar, no dia seguinte, quando você voltar a estar com a sua esposa, você não está fazendo o meu filho. Você está fazendo